Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos começar um conteúdo muito importante aqui desse nosso curso, que é o conteúdo de função do segundo grau. Nós já vimos nas aulas anteriores o que era uma função afim ou função do primeiro grau, que era uma função com esse formato aqui, né? F de x ou y, e ele só tinha esses dois pedaços aqui, que na época eu chamei de ax mais b, e o a tinha que ser diferente de zero. O que fazia aquela função ser chamada de função do primeiro grau era justamente ela ser uma função polinomial, desse tipo aqui, em que o maior expoente de x que eu encontrava era 1, que começava com esse termo aqui, não é? Por isso que ela chamava-se função do primeiro grau. Na aula de hoje, a gente vai começar a estudar a função do segundo grau, ou função quadrática. Ela vai ter um termo a mais do que a função do primeiro grau, e o expoente que eu vou encontrar em x ali vai ser o expoente 2. Por isso que eu chamo aquilo de função do segundo grau. Então você chama de função do segundo grau toda função com essa característica aqui, ó, f de x ou y, quando eu estiver falando de gráficos, igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Onde, na prática, essas letras a, b e c vão ser números reais, tá? Para você entender que no a, no b e no c você vai pôr números. E, além disso, é fundamental que o a seja diferente de zero. Por quê? Se eu permitisse que o valor de a fosse zero, b e c podem ser zero. Mas se eu permitisse que o a fosse zero, zero vezes qualquer coisa dá zero, essa parte ia sumir. E se essa parte sumir, passaria a ser uma função do primeiro grau, a princípio, estão vendo? Então esse cara aqui, ó, esse primeiro elemento, ele nunca pode sumir. O b pode ser zero, que faz o x desaparecer, e o c pode ser zero, que faz não ter termo independente. Mas o a nunca pode. Então alguns exemplos de funções do segundo grau aqui, ó. F de x igual a x quadrado menos 5x mais 4. É uma função do segundo grau em que o a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 4. Isso aqui, ó, é uma função do segundo grau em que o a é o termo que multiplica x quadrado, vale menos 2. Vejam que essa função não tem x. Se ela não tem x é porque esse coeficiente aqui é zero, então o b é zero. E o c é 18. E o terceiro e último exemplo que eu tenho aqui nesse início é a função 3x quadrado menos 6x. Nessa função o a vale 3, o b vale menos 6 e não tem c. Se não tem c é porque na prática o c vale 0. Então o b e o c são números reais que podem assumir o valor 0. Todos eles podem ser positivos ou negativos. Tem exemplo de vários aqui, ó. A positivo, A negativo, B... só pus negativo nos dois e C positivo. Mas enfim, eles poderiam ter mudado de sinal sem problema nenhum. Tudo bem? Uma vez que a gente conhece já qual que é o formato de uma função do segundo grau, a ordem que eu vou escolher para explicar as coisas para vocês aqui nessa sequência de vídeos, que um só vai ficar muito grande, vai ser um pouquinho diferente. Quando foi função do primeiro grau, a gente já partiu daqui direto para fazer a análise gráfica, porque já era muito intuitivo na função do primeiro grau ver o que aconteceria. Essa função ela já tem uma quantidade razoável de detalhes a mais do que a função do primeiro grau, então eu não vou partir ainda para a parte gráfica, eu vou inverter, eu vou falar primeiro de equação. Então o próximo tópico que a gente vai falar é o tópico de equação do segundo grau. E o que seria uma equação do segundo grau? Conforme nós já vimos, a palavra equação vem de igualdade, então é uma igualdade que envolve uma função do segundo grau. Então eu chamo de equação do segundo grau. Cuidado com a definição. Toda equação que pode ser escrita nesse formato. Notem que para algo ser uma equação do segundo grau, não precisa ser igual a zero aqui, ó. Poderia ser igual a 5, poderia ser igual a 8, poderia ser igual a 3x, por exemplo. Mas eu consigo, em todos esses outros casos que eu falei, jogar tudo aqui para o lado esquerdo. Suponha que aqui fosse o número 8, por exemplo. Você poderia passar o 8 para cá subtraindo, ele ia se juntar com o c, ó. Suponha que aqui você tivesse 3x. Esse 3x passaria para cá na forma de menos 3x e ele se juntaria aqui, ó, num bx que eventualmente eu teria. Então a equação do segundo grau é toda equação que pode ser escrita nesse formato aqui, ó. Uma função do segundo grau, ax quadrado mais bx mais c, onde o a é diferente de zero, tá? Eu estou me referindo aqui exatamente à função do segundo grau. E aí eu coloco do lado de lá igual a zero, porque vai ser meio padrão aqui pra gente. Todas as vezes que eu tiver uma equação do segundo grau, eu trabalhar com o zero isolado do lado de lá. Coisa que na equação do primeiro grau não precisava. Quando a gente resolveu a equação do primeiro grau, se do lado de cá tivesse um número, isso não me atrapalhava. Eu já pegava o número daqui, jogava para lá, subtraindo, somando, porque só com álgebra
eu conseguia resolver a minha equação do primeiro grau. Para a equação do segundo grau já não é tão intuitivo mais. Por exemplo, suponha que alguém algum dia pede para você descobrir quando que essa função do segundo grau aqui é igual a zero. Ou seja, ele está pedindo para você achar os zeros dessa função ou as raízes dessa função. Então, o que você tem que fazer é descobrir os valores de x que fazem essa igualdade acontecer. No caso da equação do primeiro grau, isso foi muito automático. A gente foi direto e já fez as contas sem muita explicação. No caso da equação do segundo grau, isso já não é mais tão automático. A gente precisa de algumas ferramentas que vão ser muito úteis para auxiliar a gente na obtenção do valor ou dos valores de x que resolvem esse tipo de situação. Então, o primeiro caminho que a gente vai relembrar para resolver uma equação do segundo grau, que é uma equação quando estiver escrita nesse formato, com o zero isolado, está claro isso, gente? Se alguém algum dia perguntar para você, quando que essa função do segundo grau aqui vai ser igual a 8? Isso é uma equação do segundo grau. Só que a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o 8, passar para lá, aí na hora que o zero estiver isolado aqui, você está pronto para mexer com ela. Vai ser sempre assim, nos dois caminhos que nós vamos aprender aqui, sempre com o zero isolado, porque esse é o padrão estabelecido. A primeira fórmula que a gente vai relembrar como utilizar é a popular fórmula de Bhaskara, que vocês já sabem até pelas aulas que não foi desenvolvida pelo Bhaskara. O nome é quase que uma homenagem, mas eu vou continuar chamando aqui de fórmula de Bhaskara. Muito material hoje em dia já não coloca o nome nesse formato, mas eu não estou me importando muito com isso não. Eu continuo mantendo a homenagem. Então eu vou continuar chamando de fórmula de Bhaskara. E eu costumo explicar a fórmula de Bhaskara separada em dois momentos, porque esse primeiro aqui, ele é simplesinho, mas ele me dá uma análise muito importante, principalmente quando eu for fazer gráficos depois. O primeiro é calcular o discriminante da minha equação do segundo grau. O discriminante é simplesmente o nome oficial daquilo que a gente apelida de delta. Vamos começar a chamar de delta a partir de agora. O delta de uma equação do segundo grau, ele vai ser calculado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, onde o b você extrai daqui, o menos 4 é fixo, e o a vezes c você extrai daqui também. Ó. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ali calcular o seu delta, que vai ser o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Assim que você calcular o delta, é fundamental você parar por um segundo que seja e fazer uma análise muito importante. Porque o seu delta pode dar um número positivo, pode dar zero e pode dar um número negativo. E em cada uma dessas situações, você tem um significado envolvido, que são eles. Todas as vezes que o seu delta for um número positivo maior do que zero, é porque a sua equação do segundo grau vai ter duas raízes reais distintas, ou seja, você vai achar duas raízes, são as respostas, tá? Você vai achar duas respostas para essa equação aqui, e além disso, essas duas respostas vão ser dois números diferentes. Duas raízes reais, a gente chama de raiz, que quando você olha no formato de função, é o lugar que está cortando o eixo x, e aonde uma função corta o eixo x se chama de raiz. Ou duas raízes, ou duas soluções reais distintas. Vão ser dois números reais e eles vão ser diferentes. Todas as vezes que o delta for igual a zero, você também vai ter duas soluções reais, duas raízes reais, só que coincidentemente, tem um motivo para isso, mas coincidentemente vai ser o mesmo número para as duas. Você vai ter duas respostas também, só que o resultado da primeira resposta e da segunda resposta vai ser exatamente o mesmo número. E todas as vezes que o delta for menor do que zero, aí essa sua equação do segundo grau não possui raízes reais. Ela possui raízes complexas que não faz parte do escopo de estudo aqui nesse curso. Você vai ver num outro momento. Aqui nós vamos simplesmente, toda vez que o delta for menor do que zero, falar assim, essa equação do segundo grau não possui soluções reais, ou essa função não possui raízes reais. Nos dois primeiros casos, nesse caso e nesse caso, em que há soluções reais, tem que ter solução. Você pode partir para a próxima etapa, que é a fórmula da solução. E a fórmula da solução é x, você está tentando encontrar valores de x que fazem isso ser zero. Os valores de x que fazem aquilo ser zero são dados por essa expressão, ó, menos b, é esse coeficiente com sinal trocado, mais ou menos a raiz do delta que você acabou de calcular, dividido por 2 vezes a. E aí, ao olhar para aquela fórmula ali, isso não serve de demonstração, não estou perdendo tempo aqui com demonstração dessa fórmula, apesar dela ser extremamente interessante, quem tiver curiosidade procure a demonstração da fórmula de Bhaskara, dá para entender, ela é só uma jogadinha algébrica, sai tranquilinho.
Mas quando você olha aqui para o resultado final, porque no vídeo tem que ser um pouquinho mais ágil, você vê que na verdade parece que aqui tem uma fórmula, mas tem duas. Isso é importante você já prestar atenção. Porque quando eu leio a fórmula, eu falo menos b mais ou menos raiz do delta. Quando eu falo mais ou menos raiz do delta, é porque tem duas fórmulas escondidas ali. Uma em que você usa mais raiz do delta, e a outra da palavra ou, que você usa menos raiz de delta. Por isso que nos dois casos você tem duas raízes. Porque uma é quando você usar o mais aqui, e a outra é quando você usar o menos. Agora para imaginar que o seu delta é 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. Então o que você teria aqui nesse pedaço aqui, ó, seria uma fórmula com o número mais 3 e a outra com o número menos 3. Pô, se você pegar uma expressão, colocar mais 3 ou menos 3, vai dar resultado diferente. Por isso que todas as vezes que o delta for maior do que zero, você acha duas raízes e elas são diferentes. Porque uma vai ser com delta, com a raiz do delta positivo, e a outra vai ser com a raiz do delta com menos na frente, negativa. Certo ou não? Agora, olha o que acontece no segundo caso. No segundo caso, se o delta for zero, quanto que é a raiz quadrada de zero? É zero. Você continua tendo duas fórmulas ali, só que uma delas vai usar o termo mais zero, e a outra delas vai usar o termo menos zero. E você sabe que mais zero ou menos zero são duas fórmulas, mas o resultado vai dar na mesma. Por isso que todas as vezes que o delta for zero, você tem duas raízes reais iguais. Tá claro? Para terminar esse vídeo, eu vou dar uma pausa nele rapidinho, só para colocar 3 exemplos aqui, uma para cada tipo de delta. A gente resolveu usando a fórmula de Bhaskara e a gente já encerra esse conteúdo introdutório de função do primeiro grau daqui a pouquinho. Voltando, conforme eu havia falado, eu tenho aqui 3 equações do segundo grau, já no formato bonitinho para resolver, todas elas, ó, uma função do segundo grau igual a zero, uma função do segundo grau igual a zero, e aqui também, ó, uma função do segundo grau igual a zero. E eu vou tentar resolver todas elas usando a fórmula de Bhaskara. Primeira coisa, calcular o delta. Começando aqui, ó, o delta, nós acabamos de ver a fórmula, ele é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nesse caso, b menos 5. Então eu tenho menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que também é 4. Menos 5 ao quadrado vai dar 25. Então o delta aqui vai ser 25, menos 4 vezes 1 vezes 4, isso aqui dá 16. E 25 menos 16 dá 9. Só quem está calculando as coisas com equações do segundo grau sabe a alegria que é você pegar um delta que dá quadrado perfeito, né? Você já bate o olho e sabe que vai dar mais ou menos 3. Isso não é necessariamente uma certeza de que você está acertando a conta, até porque aqui pode dar valores que não são quadrados perfeitos. Mas quando você sabe que aquele problema foi pensado para chegar em algo exato, é uma tranquilidade muito grande chegar aqui e perceber um quadrado perfeito, né? Aí você viu aqui que seu delta é 9. O delta é 9, 9 é maior do que zero, então eu posso continuar. Eu posso continuar se o delta for maior do que zero ou igual a zero. Só que quando ele for maior do que zero, que é esse caso aqui, eu já continuo sabendo que eu vou encontrar duas respostas reais e as duas respostas serão distintas. Vão ser dois números diferentes. Então, a fórmula para as minhas respostas é assim, ó, x igual menos b, o b é menos 5. Então, menos b fica 5, tem que trocar o sinal, mais ou menos a raiz quadrada do delta, já vou ser mais direto aqui, o delta deu 9, e a raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2 vezes o a. O a nós vimos que é 1, e 2 vezes 1 dá 2. Daqui eu vou encontrar duas respostas. Cuidado com a maneira que você escreve, porque aqui, apesar de eu estar chamando de x, eu na hora de dar a resposta final, veja o primeiro valor, vamos fazer de cabeça aqui, ó. 5 mais 3 dá 8, e 8 sobre 2 é 4, e 5 menos 3 dá 2, e 2 sobre 2 é 1. Então as respostas serão 4 e 1. Eu não posso colocar x igual, não é muito adequado eu escrever x igual a 4 e x igual a 1, porque eu usei a mesma letra. Como que o x pode ser 4 e o x também pode ser 1? Esse x tem que significar uma coisa só. Então é muito comum ao chegar nesse ponto aqui, a gente colocar índices nas respostas. Ou seja, chamar uma delas de x1 e a outra de x2. Eu estou dizendo da mesma forma que os valores de x que eu posso colocar ali para fazer aquilo dar zero são 2. Aí eu coloco um índice para diferenciar qual que eu estou falando em cada momento. Aí o meu x1 vai ser quando eu usar a raiz do delta positiva. 5 mais 3, 8 por 2 dá 4. E o meu x2 vai ser 5 menos 3, 2, dividido por 2 vai dar 1. Então aqui, ó, essas
são as duas raízes dessa função ou as duas soluções dessa equação do segundo grau. Não existe ordem pré-definida entre x1 e x2, tá? Se na sua conta o seu x1 foi esse valor e o x2 foi esse, tá tudo valendo. Não tem uma ordem específica para eles. Mas eu recomendo só na hora de pôr a resposta, não deixar só x livre, porque pode gerar algum tipo de confusão. Então você cria um subíndice ali que resolve isso para você. Vejam, delta positivo, eu encontrei duas respostas distintas. Olha só o que vai acontecer agora no segundo caso. Eu vou começar calculando o delta. O delta é b ao quadrado, ou seja, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 8. De novo, menos 8 ao quadrado dá 64, certo? O resultado dessa multiplicação vai ser negativo, só tem um sinal de negativo ali. 4 vezes 2 dá 8, vezes 8 de novo, 64. 64 menos 64 deu 0. O que acontece quando o delta é 0, eu posso continuar a fórmula de Bhaskara, só que eu sei que eu vou encontrar aqui duas raízes reais iguais, vai ser o mesmo valor para as duas. E olha na prática isso acontecendo. O x vai ser menos b, que é 8, mais ou menos a raiz do delta, mas espera aí, o delta é 0. Quanto que é a raiz quadrada de 0? É 0, dividido, cuidado aqui, não é por 2, é por 2 vezes o a. Nesse caso, o a é 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. O que você tem que perceber aqui é que quando você for fazer o x1, você vai fazer 8 mais 0 sobre 4. E quando você for fazer o x2, você vai fazer 8 menos 0 sobre 4, dá na mesma. Então você sabe que para fins de contas, isso aqui não muda absolutamente nada, não vou nem me preocupar com ele. E a única conta que eu vou ter duas vezes é a conta 8 sobre 4, que dá 2. Então eu colocaria minha resposta assim, ó, x1 igual a x2, que é 2. Ou poderia ter colocado separado também, mas eu acho importante você já perceber agora, desde o começo, que não é uma resposta só. É que as duas respostas são o mesmo número, mas tem as duas respostas e isso faz bastante diferença, tá? Terceiro e último caso, essa equação do segundo grau aqui. Vou começar calculando o delta, que é b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes. Aí aqui já começa a tomar cuidado um pouquinho com os sinais, quando você tiver o A e o C, o A e barra ou o C negativos, para não confundir se você está multiplicando, subtraindo, somando, tá? Então vou colocar o parênteses para não me confundir. Então, menos 4 vezes o A, que é menos 3, vezes o C, que é menos 1. Nesse caso, os dois são negativos. O meu delta vai dar 4, que é 2 ao quadrado. Agora vamos olhar para aquela conta final ali, ó. É negativo vezes negativo vezes negativo. Então, negativo com negativo dá positivo. Aí esse positivo com negativo volta a ser negativo e a multiplicação numérica dá 12. 4 menos 12 dá menos 8. O que aconteceu com o delta foi um número negativo. E todas as vezes que o delta é um número negativo, a equação não possui raízes ou não possui soluções reais. E é isso que você coloca como resposta. Você pode escrever assim, ó, um e ao contrário, mas com cantos quadrados, tá? É importante, não pode ser um e curvo, não. Se você faz um e ao contrário, com as laterais, com as quinas formando 90 graus, e corta ele, ó, isso é o símbolo de não existe. Então aqui você está escrevendo que não existe x pertencente aos reais. E aí o pertence já é o e com canto arredondado, parecido com um c cortado no meio. Então você pode escrever a frase, não existe x pertencente aos reais, que resolve isso aí, não possui solução real, ou você pode escrever assim, em linguagem matemática, ó. Isso aqui, se não tivesse cortado, esse é o símbolo de existe. Então aqui eu escrevi não existe x pertencente aos reais, que resolva essa equação. Tudo bem? Por enquanto é isso. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.